Olá, estamos aqui mais uma vez com a disciplina Panorama Bíblico e hoje vamos estudar sobre Pentateuco e a genealogia dos patriarcas. Então, pega seu caderno, a sua caneta e vamos mergulhar nesse conteúdo. Eu sou Henrique Oliveira e estou aqui para compartilhar com você um pouco desta matéria. Vamos lá. Panorama do Pentateuco. Olha essa frase que tem aí. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. O que significa todas essas palavras e qual é o sentido dessa frase? Para isso, eu quero que você fique comigo até o final, que eu vou te responder o mistério que existe na mensagem do Pentateuco. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é considerado como a Torá para os judeus. Penta significa 5 e teuco quer dizer escritos, rolos. Desse modo, são os 5 primeiros rolos da Bíblia, que compreende Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E o autor desses 5 primeiros livros foi o Moisés. Moisés significa aquele que foi tirado da água. E Moisés, por meio da revelação divina, escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que compreende o Pentateuco. E olha o que o próprio Cristo diz em João, capítulo 5, versículo 46, acerca da importância do Pentateuco. Ele diz para os judeus: porque se vós cresces em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. O que Cristo quer dizer é, se os judeus daquela época tinham tanta importância na lei de Moisés, então eles deveriam crer nele também, já que Moisés, no Pentateuco, na Torá, escreveu tudo apontando para Jesus, para o Cristo. Desse modo, o Pentateuco também é um apontamento para o ministério de Jesus. Vamos começar aqui com o primeiro livro do Pentateuco, que é Gênesis. Essa palavra Gênesis é uma palavra em grego que quer dizer começo, início. E nós temos aí, em hebraico, o nome no original do livro de Gênesis, que é Bereshit. Por quê? Porque a maioria do Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico. Então, nós vamos aqui consultar algumas palavrinhas em hebraico, porque os títulos dos livros anteriormente eram dados pelas primeiras palavras do primeiro versículo de cada livro. Então, se você for nas primeiras linhas de cada livro do Pentateuco, você vai ver algumas palavras-chave e eles davam os nomes dos livros pelas primeiras palavras-chave de cada versículo de cada livro. No livro de Gênesis ou no livro de Bereshit, que é a palavra em hebraico, que significa literalmente o começo. E do que se trata Gênesis? Eu coloquei aqui para vocês 5 pontos principais da narrativa do livro de Gênesis, e nós temos ali no primeiro ponto a criação. Gênesis trata da criação do mundo e da criação da humanidade, a criação em 6 dias, a criação do homem, muito importante. E no segundo ponto nós vamos ver que o livro de Gênesis trata também da sexualidade humana, do matrimônio, do pecado, ali em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra no mundo por meio da desobediência do homem, e isso vai ser uma consequência da inimizade entre Deus e o homem. Terceiro ponto de Gênesis, ou de Bereshit, é que nesse livro, no capítulo 12, Abraão vai ser chamado por Deus para uma aliança gloriosa e eterna, que por meio de Abraão, Deus fez uma aliança com o povo de Israel, aonde Abraão sairia da sua casa para uma terra distante, a qual o Senhor iria lhe mostrar, e que por meio de Abraão ele faria uma descendência de nações. No quarto ponto, nós vamos ver também nesse livro a presença ali dos patriarcas. Nós vamos estudar sobre os patriarcas, é muito interessante, e nós vemos eles na presença aí em Gênesis. No ponto 5, nós temos que o final de Gênesis vai encerrar ali com os filhos de Jacó, que também é um dos patriarcas, e as 12 tribos de Israel. Desse modo, de maneira principal, o livro de Gênesis
é o livro da revelação da criação. Essa frase aí é interessante você anotar, porque é a frase que resume o tema principal do livro de Bereshit, o começo, Gênesis, que é o livro da revelação da criação. Vamos agora para o segundo livro. O segundo livro do Pentateuco é Êxodo. Êxodo é um termo em grego que significa saída. Só que no original em hebraico, o nome é Shemot. Shemot significa os nomes. Existe uma diferença aí do grego para o hebraico, por isso que é importante a gente sempre dar uma consultada nos termos hebraicos, já que foram no original. E no hebraico significa Shemot, que quer dizer os nomes. E o livro de Êxodo vai falar sobre o desenvolvimento de Moisés, desde quando ele foi tirado das águas, quando ele começou a crescer no Egito, foi instrumentalizado, foi educado na cultura egípcia. Então a gente vai ver o desenvolvimento de Moisés. E no segundo ponto nós vamos ver que Moisés foi usado por Deus para a libertação de Israel do cativeiro no Egito, que durou 430 anos. Moisés foi usado por Deus como um homem para liderar o povo na saída e na libertação do cativeiro do Egito. O terceiro ponto, nós vamos ver então a caminhada desse povo que atravessou o Mar Vermelho do Egito até o Monte Sinai, até o deserto. E no deserto, ali no Monte Sinai, Deus vai apresentar a sua lei para o povo, a vontade de Deus, a instrução, os mandamentos, a ordenança do Senhor para aquele povo que estava peregrinando pelo deserto. E esse livro, Shemot, Êxodo, vai terminar com a construção do tabernáculo de Moisés, o lugar, uma tenda onde as pessoas iam para cultuar o Senhor, para realizar sacrifícios, para oferecer as suas ofertas ao Senhor. Desse modo, o Êxodo é o livro que trata da libertação do povo do Egito. Gênesis, o livro da revelação, da criação. Êxodo, o livro da libertação do povo do Egito. Vamos para o terceiro livro, Levítico. Também é um termo em grego, tá? E esse termo Levítico em grego quer dizer basicamente a ordenança dos levitas, aqueles homens que eram responsáveis pela adoração e pelo serviço no tabernáculo. Entretanto, no termo original em hebraico, mais uma vez aí a gente abrindo nosso dicionário em hebraico, a gente vai ver um termo que é vaikra. Vaikra, repete aí, vaikra, que significa os chamados, e não literalmente os levitas, mas os chamados por Deus. E nesse livro a gente vai ver aí algumas descrições do sistema de sacrifícios, do sistema sacrificial, como deveria ser o modo, a forma do sacrifício dos animais, do sacrifício no tabernáculo, estava escrito em Levítico. E nós vamos ver também o serviço dos sacerdotes no santuário, qual que era a função, como é que eles deveriam se vestir, está escrito no livro de Levítico. Também nós temos a presença da descrição das leis das impurezas, como é que as pessoas deveriam proceder quando elas tivessem atitudes impuras. Por exemplo, quando a mulher estivesse no período menstrual, ela deveria se afastar do arraial. Quando alguém estivesse com lepra, onde ela deveria ficar, qual o lugar, o modo, como ela deveria se purificar. Trata-se então aí da constituição das leis das impurezas. E nós vamos ter também aí o código de santidade, aquilo que agrada a Deus, aquilo que desagrada ao Senhor. E por fim, nós vamos ver sobre ofertas para o santuário. Oferta dos cereais, oferta de paz, oferta de perdão, são vários tipos de ofertas que há ali discriminadas no livro de Levítico, e então a gente pode também consultá-las em Vaikra. E o livro de Levítico é o livro sobre a santidade de Deus e a santidade na vida cotidiana. Se você quer estudar um livro acerca da santidade ao Senhor e de uma vida de santidade na sua vida cotidiana, você vai abrir o livro de Levítico. É o tema principal, santidade ao Senhor. Vamos então para o próximo livro, quarto livro do Pentateuco, Números. É um livro que quase ninguém gosta de ler porque
é um livro um tanto enfadonho, porque existe várias informações que você pensa, serve para que isso na minha vida? Mas se está na Bíblia é porque é importante. E números em grego significa um censo, uma contagem que Moisés fez do povo ali no deserto, mas no hebraico é Babdibar, que significa no deserto. Muda muito, no deserto é o significado de números. E números vai nos dar instruções do povo saindo do Mar Vermelho ali, do Egito para o Sinai, e em seguida nós vamos ter também um relato do povo saindo do Sinai para a Terra Prometida. Então é um livro que vai ser um guia, quase um guia turístico de preparação de viagens para a Terra Prometida. Esse é um livro então que fala sobre a presença guia do Senhor, uma presença constante instruindo o povo na saída do povo do Sinai para a Terra Prometida. E aí nós temos o quinto livro do Pentateuco, Deuteronômio. Muita gente tem dificuldade de falar esse nome, então repete aí, Deuteronômio. Também eu quero dar uma dica aí, se você está em dúvida de colocar nome nos seus filhos, eu quero indicar isso, é muito bonito, Deuteronômio. Da pensou, Deuteronômio vem aqui, Deuteronômio passa para lá, não faz isso, Deuteronômio. Eu acho muito bonito nos filhos dos outros. E Deuteronômio significa em grego a segunda lei. Deuter significa dois, e Ironômio significaria a lei, instrução. Então a segunda lei de Moisés. Por que a segunda lei de Moisés? Porque Moisés neste livro, ele já está aí já com seus 120 anos e ele está treinando o povo, enfatizando novamente quais eram as instruções de Deus para a vida deles, porque o povo é como a gente escuta hoje uma palavra do Senhor, a gente amanhã erra porque se esqueceu. Então Moisés está novamente reeducando o povo na vontade do Senhor. Então aí Deuteronômio significa em hebraico Devaim, que significa as palavras do Senhor. E a gente vai começar aí nesse livro com o primeiro discurso de Moisés, depois o segundo discurso de Moisés, depois o terceiro discurso de Moisés. Ou seja, tem 3 discursos para Moisés relembrar o povo de tudo que ele havia dito lá em Levítico, em Números, em Levítico e em Números, e Moisés está mais uma vez ensinando o povo acerca da obediência ao Senhor. Desse modo, Deuteronômio vai ser o livro que vai tratar sobre a consequência da obediência e da desobediência. Olha só, povo, se você obedecer ao Senhor, você terá bênçãos. Por outro lado, se você desobedecer, você terá maldições. Escolha o caminho. Então Moisés ali, antes de morrer, ele tem as suas palavras finais, e Moisés morre sem entrar na terra prometida, tanto Moisés quanto a geração que esteve no deserto, exceto a geração de Josué e Caleb, que vão entrar na terra prometida. E agora nós vamos então ver, lá no início eu apresentei para vocês uma frase bem esdrúxula, que era Bereshit Shemot Vaikra Babdibar Devaim. O que é que significa isso? Bereshit Shemot Vaikra Babdibar Devaim são os títulos dos nomes em hebraico do Pentateuco: Bereshit, Gênesis, Shemot, Êxodo, Vaikra, Levítico, Babdibar, Números e Devaim, Deuteronômio. Se você pegar cada significado desses títulos dos livros do Pentateuco em hebraico, nós vamos ter essa frase: no início, estes foram os nomes dos chamados por Deus para o deserto, para lhes revelar suas palavras. No início, estes foram os nomes dos chamados por Deus para o deserto, para lhes revelar as suas palavras. Desse modo, a mensagem do Pentateuco é Deus chamando um povo específico para um lugar específico, para lhe revelar a sua palavra. Então, o Pentateuco é a revelação da vontade de Deus, do plano de Deus para a vida do povo de Israel. Por isso que é muito importante a gente poder estudá-lo. E agora, dentro do Pentateuco, lá em Gênesis, nós vamos ver a cronologia patriarcal. O que significa patriarcas?
é o modo de organização dos hebreus que estava fundamentada em torno de patriarcas, isto é, de líderes de grandes famílias com funções de chefe militar, sacerdote e líder político. O modo de organização dos hebreus naquela época, na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, eram estabelecer patriarcas, que seriam aí grandes líderes familiares que teriam funções de instruir o povo espiritualmente, de instruir o povo de maneira militar, de segurança, e também um líder de organização política. Desse modo, eram nomes dados a ele de patriarcas. E nós vamos ver com quem começou e com quem terminou esse período chamado patriarcal. O primeiro patriarca vai ser Abraão, o grande chefe de família, o grande líder militar, o grande sacerdote. Vai ser sacerdote no sentido de ser um instrutor, um líder espiritual. Seria Abraão. E o último foi José. Alguns consideram o último patriarca como Jacó. Entretanto, outros também vão considerar José, porque quando Jacó morre, ele estende a sua bênção para o seu filho José. Então a gente encerra ali no período patriarcal em José. Começa em Abraão ali mais ou menos 2000 anos antes de Cristo e vai terminar com José em mais ou menos ali 1700 anos de Cristo. Henrique, por que mais ou menos? Porque a cronologia bíblica ela não nos dá uma assertividade, uma garantia exata do tempo, por isso que a gente coloca ali aproximadamente, já que se trata de tempos muito antigos, então a gente coloca uma margem ali de aproximação. Então, se começou em Abraão em 2000 anos antes de Cristo e termina com José em 1700 anos de Cristo, a gente tem aí, por subtração, uma duração de tempo de mais ou menos 300 anos de um sistema patriarcal. Então, o povo hebreu foi regido por esse sistema durante 300 anos. E nós temos aí Abraão, Isaac, seu filho, Jacó, filho de Isaac, e José, filho de Jacó. Abraão, Isaac, Jacó e José foram os patriarcas. E aqui eu apresento para vocês a genealogia dos patriarcas. Quem foram os pais, de onde surgiram e qual que é a relação e importância dessa genealogia apontando para Jesus. Vamos lá. Primeiro ponto aí é esse homem chamado Terá. Terá foi pai de Arã, de Abraão e de Naó. Isto mesmo, o pai de Abraão se chamava Terá. Terá teve 3 filhos, Arã, Abraão e Naó, nesta ordem. Arã era o filho mais velho de Terá e ele teve 3 filhos, Milca, Ló e Isca. Eu não coloquei Isca aí porque não seria tão interessante para a gente neste momento. Arã teve 2 filhos, Ló e Milca. Ló vai ter com a sua esposa 2 filhas. A Bíblia não nos diz o nome dessas meninas, mas lembrando a história de Ló, que é sobrinho de Abraão, Ló vai pedir a parte da terra mais pastosa e verdejante para Abraão, e Abraão vai dizer pode ir, e aí Ló lembra a história de Sodoma e Gomorra, e Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão intercede, e Deus diz que vai livrar Ló e sua família. Ló sai da cidade com a sua esposa e com suas filhas, só que a esposa de Ló olha para trás para a cidade e ela se torna estátua de sal. Então fica apenas Ló e suas 2 filhas, uma mais velha e uma mais nova. E aí, como a mãe delas havia morrido, elas têm um plano. Nós precisamos perpetuar a descendência do nosso pai. Como é que nós vamos fazer agora, já que nossa mãe faleceu? Vamos então embriagar o nosso pai e nós mesmos vamos conceber um filho dele. A primeira filha, a filha mais velha, vai ter relação com seu pai e vai ter aí o filho chamado Moabe. Moabe significa literalmente filho do meu pai. E esse povo vai ser chamado mais tarde de Moabitas, que vai ser o povo que nós vamos ver na história de Ruth, chamado Ruth a Moabita. Então Ruth é proveniente dessa descendência de Moabe.
A outra filha caçula também vai embriagar o seu pai e vai coabitar com ele, e vai ter um outro filho chamado Ben-Ami, que significa, Ben é a palavrinha que significa filho, Ami significa povo, significa filho do meu povo. E esse povo aí vai ser chamado um pouco para frente como os amonitas. Tanto os moabitas como os amonitas vão ser povos aí que farão trabalho para Israel. A outra filha de Arã é chamada Milca. E Milca vai ter relação sexual com o seu tio Naor, o irmão caçula de Abraão. E esse irmão de Abraão vai ter um filho com Milca, sua sobrinha, que é chamado de Betuel. E Betuel vai ter 2 filhos, Rebeca e Labão. Agora, Abraão teve aí relação com 3 mulheres. A primeira mulher que ele teve relação, que casou, foi Sara, muito conhecida Sara. Sara era estéril, não podia ter filho. Tanto Abraão como Sara já estavam velhos e a promessa parecia não se cumprir. Então Sara resolve, no ímpeto de resolver as coisas para Deus, oferece para o seu esposo Agar, a sua serva, e com Agar, Abraão vai ter o primeiro filho, Ismael. E Ismael vai dar origem ao povo ismaelita, que nós conhecemos hoje como povo árabe. Os muçulmanos provêm do povo ismaelita. Depois, com Sara, já na sua velhice, ali Sara com 90 e poucos anos, Abraão com 100 e poucos anos, nós vamos ter aí o milagre acontecendo, que o filho da promessa, por meio de quem o Senhor iria dar uma grande descendência para Abraão, nasce Isaque. Além de, depois que Sara morre, Abraão não fica sozinho. Abraão vai se casar com uma mulher chamada Quetura, e com essa mulher ele vai ter mais 6 filhos. Então, com Sara, Abraão vai ter o filho Isaque, e ele vai se casar com Rebeca. Perceba aí que sempre que aparecia as setinhas em laranja, com indo e voltando, significa que teve uma relação íntima ali, sexual, homem e mulher. E a setinha preta significa que foi uma descendência. Então Isaque ali se casou com Rebeca e teve 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu peludo, meio ruivinho ali, e Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Esaú vai na frente da história, você vai ver que Esaú é o primogênito de Isaque. E o direito da tanto herança natural como herança espiritual, a unção também estava sobre o filho primogênito. Então seria de Isaque, passaria para Esaú. Só que Esaú despreza isso e vende a sua primogenitura para Jacó. E Jacó então passa a ter o direito da primogenitura. Então nós começamos com Abraão, Isaque, agora nós temos Jacó como representante, como patriarca na linhagem. Esaú depois ele vai ter o nome dele mudado para Edom, porque ele vendeu a sua primogenitura e vai dar origem aos povos edomitas. E Jacó, depois que ele luta ali com Deus, ele vai ter o nome dele mudado para Israel, que significa ali povo de Deus. Jacó, ele vai ter 4 mulheres. Desses aí foi o que teve mais mulher. Ele teve 4. Primeiro ele vai casar com Lia, depois ele vai casar com Raquel, que eram irmãs. Com Lia ele vai ter 7 filhos. Ele vai ter Ruben, ele vai ter Simeão, ele vai ter Levi, ele vai ter Judá, Isacar, Zebulon e Diná. Perceba que Jacó, teve apenas uma filha, é Diná, aquela que foi estuprada pelo rei de Siquém, violentada sexualmente. Então Diná é a única filha de Jacó. Jacó teve homens, exceto Diná e com Lia. Lia tinha uma serva que era Zilpa, e Jacó também vai coabitar com ela e vai ter 2 filhos, Gade e Azer. Jacó vai ter com a sua amada Raquel, a desejada dos seus olhos, 2 filhos, José e Benjamim. Raquel também tinha uma serva que era Bila, e com essa serva ele vai ter 2 filhos, Dan e Naphtali. E nós temos aí então com Raquel e José no Egito, lembra? É esse daí, filho de Jacó com Raquel.
José eu não coloquei aí, mas José vai ter 2 filhos chamados Manassés e Efraim. Manassés o mais velho e Efraim o mais novo. Manassés significa e Deus me fez esquecer da terra da minha aflição, e Efraim significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então aqui com os filhos de Jacó, nós vamos ter as 12 tribos de Israel, que lá mais para frente nós vamos ver que as 10 tribos ficaram ao norte de Israel e 2 tribos ficaram ao sul de Israel. A palavra diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque de Judá, um dos filhos de Jacó, Deus havia prometido que por meio de Judá, ele traria um descendente que se sentaria no trono eterno em Israel. Então Jesus é o descendente da tribo de Judá que tem o seu trono estabelecido para sempre. Então é por isso que é importante a gente estudar a genealogia dos patriarcas, porque a gente vê que por meio de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus está trazendo o Messias. Deus está apontando para aquele que será o grande patriarca, o grande chefe de família, o grande sacerdote, o grande líder de Israel, Jesus, o nosso Cristo. Desse modo, eu quero já agradecer a você que esteve comigo durante essas 2 aulas, e eu quero indicar você a ler a palavra de Deus, a continuar meditando nas Santas Escrituras e ser apaixonado por essa palavra. A palavra de Deus é a revelação do Senhor. E como eu disse na aula anterior, se você for um cristão medíocre na leitura das Escrituras, você será uma pessoa medíocre em toda a sua vida, principalmente na área espiritual. Então, obrigado por estar aqui comigo. Deus abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.